Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Sim. Então, pessoal, hoje é a nossa aula, né, de reserva antes da prova, e aí, como eu já discuti com vocês, a gente não teve nenhum imprevisto que fizesse com que a gente precisasse usar a aula para cobrir conteúdo da disciplina, então a aula está aberta para a gente poder discutir dúvidas e, principalmente, né, das listas de exercícios, as dúvidas que permaneceram mesmo depois das interações com o monitor no fórum e dos gabaritos. E aí, para a gente fazer a aula fluir bem, ou para aqueles de vocês que já tiveram disciplina comigo, você sabe como é que eu costumo fazer isso nessas aulas, a gente tem aqui as listas para a prova, né? 0.1, 0.2, 1.1, 2, 3, até a lista 2. E aí eu pedi para vocês separarem os exercícios que vocês tinham dúvida. E aí a gente pode colocar aqui nessa lista quais exercícios vocês tiveram mais dúvida e a gente tenta usar o tempo da aula com a maior eficiência possível, né? Tentando cobrir dúvidas de todas as listas. E assim, de preferência, resolver todas as dúvidas e a gente tem até, né, o tempo da aula para fazer isso. Pode ser menos, pode durar a aula inteira, mas a aula está aberta para as dúvidas que ainda, porventura, permanecerem. Alguma dúvida ou comentário, pessoal? Vocês queiram fazer? Não? Então, vão lá. Da lista 0.1, alguém levantou algum exercício específico que vocês gostariam de discutir ou que vocês tiveram dúvida? Não? Deixa eu fazer um checkpoint para ver se vocês estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Só para saber que não estou falando sozinho. Mão para cima, por favor. Só para saber. Ok. Lista 0.2. Teve alguma dúvida da 0.2 que vocês gostariam de trazer? Não? 1.1, a lista sobre AFDs e AFNs. Também não. Se aparecerem dúvidas depois, vocês podem falar, viu, pessoal? Se vocês descobrirem depois que tinha uma dúvida que ficou para trás, vocês podem falar, a gente volta e preenche a lista. Sobre expressões regulares, a lista 1.2. Não? Tranquilo também. Lista 1.3, sobre linguagens não regulares. Lembra do bombeamento, propriedades de fechamento? Também não. E lista 2, a lista, na verdade, que vocês ainda estão fazendo para entregar semana que vem. Tem alguma dúvida até o momento? A lista sobre LLCs? Espera aí que acho que alguém digitou alguma coisa aqui. Thaís. Thaís, questão 3 e 6 de qual lista, Thaís? Eu acho que é do 1.3. Da 3? Ah, é da 3, da 3. Tá, então a gente tem a 3 e a 6 na lista 1.3, desculpa. 1.3. 3 e 6 na 1.3. Mais alguma, pessoal, que vocês queiram trazer? Na questão da última lista, eu tive um pouco de dúvida só na hora de fazer os... Esqueci o nome. Só que os diagramas de autônomo de pilha, na hora de consumir. Eu posso dar um exemplo, uma questão, e nós pode tentar fazer seria a questão 4A, por exemplo. 4A. Ok. Então, ok, pessoal. Então, a gente tem esses exercícios até o momento. Se durante a aula surgirem mais, vocês podem ficar à vontade para ou digitar ou me falar por voz, que a gente adiciona os exercícios aqui e continua cobrindo. Ok? Então, vamos começar com o exercício 3 da lista 1.3. Deixa eu abrir a lista 1.3 aqui. Ok, peraí. A lista 1.3 seria essa aqui. Exercício 3. 1, 2, 3. Descrever o erro na demonstração de que 0 estrela, 1 estrela não é uma linguagem regular. Tá. Um erro deve existir, uma vez que 0 estrela, 1 estrela é regular. Ok. Thaís, qual que foi a sua dúvida nesse exercício? Qual que foi a parte que te deixou com dúvida? É porque eu tinha entendido, a minha resposta foi meio que como ele pegava só um único exemplo de cadeia, eu achei que ele não estava sendo genérico, e esse que era o erro, que era só para uma cadeia, não para qualquer cadeia.
Só que, lendo a resposta, eu não entendi a resposta que foi dada. Então, o lema do bombeamento, ô Thaís, basta uma cadeia. Se a gente pegar o enunciado do lema do bombeamento, deixa eu até abrir ele aqui. Ok, observação. Ok, tá, abriu até na página certinha, por coincidência. Então, para usar o lema do bombeamento para mostrar que a linguagem não é regular, a gente tem que mostrar, Thaís, olha essa fórmula aqui, que para qualquer P existe uma cadeia, basta uma. Eu não preciso mostrar que para qualquer cadeia, não. Eu tenho que mostrar que existe uma cadeia, e para essa cadeia eu tenho que mostrar que qualquer divisão falha. Mas a cadeia é uma só, não precisa ser para todas. Era essa a sua dúvida, Thaís? Era, só que agora eu não entendi a resposta mesmo. Eu não entendi Tá. como responder aquilo. Tá, então vamos lá na resposta específica. Então, primeira coisa para a gente clarificar, então é isso, né? Para o lema do bombeamento, para mostrar que a linguagem não satisfaz, eu tenho que mostrar que qualquer que seja o P, existe uma cadeia tal que qualquer divisão falha. Então, tem um para todo no P, um existe na cadeia e um para todo nas divisões. Então, uma cadeia só não é o problema. Então, vamos ver qual que é a demonstração que foi dada aqui. Vocês estão enxergando com esse nível de zoom ou eu dou mais um? Fica melhor. Vocês estão enxergando a minha tela aqui? Eu estou enxergando. Tá, se alguém não tiver, pode me falar. Deixa eu até ver se eu consigo dar um pouquinho mais de zoom aqui. Bom, isso aqui é o máximo que dá para dar sem passar a página. Então, a demonstração é por contradição. Assuma que 0 estrela, 1 estrela seja regular. Seja P o comprimento de bombeamento para 0 estrela, 1 estrela. Beleza. Escolha S como a cadeia 0P, 1P. Sabemos que 0 estrela, 1 estrela pertence à linguagem, né? Mas o exemplo 1.73 mostra que S não pode ser bombeado. Então, vou voltar no exemplo 1.73. Esse exemplo 1.73 é aquele que é para mostrar que a linguagem 0N e 1N não é regular. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu procurar aqui. Eu tenho que procurar para cima, né? E não para baixo. Eu não, já achei. Então, é esse exemplo aqui, né? Então, seja a linguagem 0N e 1N, a gente usa o lema do bombeamento. Tá, beleza. Então, Thaís, vamos voltar no exemplo 1.73. Eu estava querendo usar o lema do bombeamento para mostrar que 0N e 1N não é regular. Daí eu peguei a string 0P, 1P e vou mostrar que ela não pode ser bombeada, né? Uma demonstração que eu posso fazer é observar o seguinte: como o comprimento de bombeamento é P e a string começa com P zeros, o loopzinho no meio só pode ter zeros. Se eu bombeio para cima, o número de zeros aumenta, o número de uns continua igual, e aí eu tenho uma cadeia que não pertence a 0P, 1P. Até aqui tá ok, Thaís? Essa parte você estava ok com você? Sim, tá ok. Ok? Tá. Qual que é o problema dessa demonstração aqui? O problema dessa demonstração é o bombeamento que eu fiz na 1.73, eu peguei a cadeia 0P, 1P, quando eu bombeio, eu obtenho uma cadeia que não é da forma 0P, 1P. Mas ela ainda é da forma 0 estrela, 1 estrela. Para eu demonstrar que 0 estrela, 1 estrela não é regular, eu tenho que mostrar que bombeando uma cadeia, eu saio de 0 estrela, 1 estrela. O bombeamento que eu provi, ele sai de 0P, 1P. Mas ele não sai de 0 estrela, 1 estrela. O número de zeros vai ser maior que o número de uns. Mas e daí? Ainda é da forma 0 estrela, 1 estrela. Por isso é que o lema, a demonstração está errada. Ah, entendi. Eu acho que eu fiquei confusa com o fato do outro ter falado que estava errado. Eu ignorei a demonstração, eu só entendi que falou que não era e eu esqueci a parte de bombear o que acontece. Ah, não Sim, entendi. tá. Eu acho, Thaís, o tipo de dúvida que você está expressando é bem natural, porque o tipo de dúvida que você está expressando é justamente conseguir organizar na cabeça essa expressão grandona aqui, que não é necessariamente trivial, né? Mas olha só, eu tenho que fazer falhar a condição 1. Qual que é a condição 1? Vamos voltar aqui. A condição 1
é que sempre que eu bombear, a cadeia continua na linguagem. Ó, então olha o enunciado. Se a linguagem é a condição 1 diz que ao bombear tem que continuar na linguagem. Para a condição 1 ser ferida, eu tenho que bombear e sair da linguagem. Se eu bombear e não sair da linguagem, eu não feri a condição 1. E é por isso que essa demonstração está errada. Ah, entendi. Agora entendi. Ok, Thaís? Então tá. Então, essa aqui foi. E aí a gente pode ir para... A 3 foi agora, né? A gente pode ir para 6. Já que o número de dúvidas nessa lista não é tão grande, a gente pode resolver todas. Essa aqui também foi sua dúvida, né, Thaís? Mostrar que a linguagem AKBM CN não é regular, usando propriedade de fechamentos. E aí a gente pode usar o fato de que a NBN, a gente já demonstrou que não é regular. Qual foi sua dúvida nessa aqui, Thaís? Eu não sei se eu tô falando bobagem, mas pelo menos eu fiquei um pouco confusa naquela parte que faz a interseção. Eu sabia que eu teria que usar a interseção, eu pensei em fazer algo assim, só que eu não entendi por que a interseção com A estrela B estrela deu ANBN. Eu achei que deveria dar AK, BM e ainda manter aquele K igual a M mais N. Tá. Então, você tem razão, Thaís. Teria que dar AK, BM, com a propriedade... Ó, você concorda que teria que dar AK, BM, C0? Sim. Né? E o K não é igual a M mais N? Então, ele vai ser M mais 0, que é igual a M. Professor, Eu estou escrevendo... Desculpa, Thaís. Desculpa. Vamos lá, desculpa, Thaís. Essas aulas eu fico confuso. Então, vamos lá. A linguagem é AKBMCN, né? Sim. É isso aqui mesmo? Eu copiei certo? AKBMCN é K igual a M mais N. Desculpa. K igual a M mais N. Aí eu quero fazer a interseção com a Eu só acho que estrela sai da B. tela de novo. A tela que você Tá, tá... saiu, vou voltar. Ok. Fazer a interseção com a estrela B estrela. Não é isso? Isso. Aí você falou, o que isso aqui vai ter que dar, né? Não vai poder ter C. Então, o C vai ter que ser 0. E aí eu vou continuar com a KBM. Você concorda? Sim. K igual a M mais N. Até aqui tá ok? Sim. Né? Só que nesse caso, o que vai acontecer? O N é o expoente do C, né? É 0. Então, o K vai ser M mais 0. Ou seja, o K é igual a M. Isso aqui é a NBN. Concorda? Concordo. Eu não parei pra pensar nisso, não. Porque é o seguinte, outra maneira de ver que é um pouquinho mais intuitiva, sem fazer uso de conta, é o seguinte: a linguagem original é aquela em que a quantidade de As é a de Bs mais Cs. E a segunda linguagem é que não tem Cs. Para você satisfazer as duas condições, não pode ter C e a quantidade de A tem que ser igual a de B mais C, o único jeito é a quantidade de A ser igual a de B. Ah, entendi, faz sentido. Faz sentido? Então, assim, é esse passo aqui, né? Então, por isso é que vai dar, né? Porque é por causa dessa condição aqui, né? O de A é igual ao B mais C. Se não pode ter C, o A tem que ser igual ao de B, então. Ok? O resto da questão tá ok, então, Thaís? O fato, por que isso aqui demonstra que ela não é regular, tá ok, então? Tá sim. Ok. Então, isso é a questão 6. Então, agora a gente pode ir para 4A da lista 2. Vou abrir a lista 2 aqui. Okay, deixa eu arredar um pouquinho para o canto aqui. Questão 4A. Opa, alguém buzinou bem alto aqui. Tá, a 4A tá. Quem pediu essa aqui, aí eu esqueci. Fui eu. Foi você que... Quem Michael. tá falando? Michael. O Michael. Qual que é a sua dúvida nessa 4 aqui, Michael? É na hora de você... Isso. É na hora que quando você vai fazer o diagrama de estado de autômatos, eu fiquei na dúvida na hora de fazer a consumação, né, no caso. Porque
Se quiser, né, nós podemos, eu posso te dar a minha solução que eu fiz e você ver se faz sentido. Tá, se você conseguir dar um print, no chat aqui você pode colar a imagem. Eu fiz no papel, deixa eu ver aqui. Ah, não, mas você pode me ditar então também. Você pode me ditar. Então, peraí só um minuto que eu vou copiar a questão no... só um segundo. Tá. 3, 1. Peraí. Vou voltar aqui. Eu copiei a questão aqui, né? Não, mas copiei com uma letra que... Não é nem para ler que eu copiei, né? W pertence a 0, 1 asterisco, né? W contém pelo menos 3 uns. 3 uns. Ok. Se aí, você quiser fazer a gramática deu ok. Você conseguiu fazer sim, sim. Tá. E como é que é o seu diagrama, então? Tá, meu diagrama eu tenho o estado lá, o estado inicial lá, Q1, que eu dei nome. Tá. Então me fala quantos estados você tem primeiro. Eu fiz 7 estados. Que é seu? Ok. Não, talvez tenha como simplificar, mas... Tudo bem, mas vamos lá. Tem 7. Se você quiser encurtar o exercício, colocar 2 uns, pelo menos 2 uns, aí dá uma encurtada, né? 2 uns? Como assim? Porque é pelo menos 3 uns, né? Ah, tá, não, tudo bem. Então, Se quiser encurtar para pelo menos 2 uns, ainda dá uma encurtada aqui no diagrama. Não tem problema, não. Tem até pouca dúvida para aula, então dá para ir com bastante cuidado em todos. Ok. Aí meu estado inicial aqui é 1. E aí eu faço a transição epsilon, vírgula epsilon, eu sempre esqueço como pronuncia isso. Vírgula epsilon. Produz o dinheirinho lá, né? O cifrão. O hashtag, cifrão. Você está usando cifrão. Ok. Tanto faz, né? Tanto faz. É só um símbolo especial. Pode escolher qualquer um. Sim. Tá. Então você começa empilhando o cifrão no fundo da pilha. Ok. Isso. Aí no Q2, eu faço o 0 epsilon produz 0 e 1 nele mesmo. O Q2 produz nele mesmo, né? Seria... o Q2 volta para o Q2 com... É isso. Produzindo 0 epsilon 0 e 1 epsilon 1. Então, eu fiz 2. Isso. E 1 epsilon vai para 0. E 1, isso mesmo. E aí só vai para o Q3 se ele fazer 1 epsilon que vai para... que vai para 1, né? 1 epsilon? Vai para 1. Setinha 1. Isso. Ok. Isso. Ou seja, garantindo que ele vai ter 1, assim, né? Ele vai produzir 1. No Q3 é a mesma coisa. É a mesma ideia. Então é uma cópia. Se desse que você dar um Ctrl+C, Ctrl+V era fácil. Mas até eu consegui fazer isso no tablet. Tá. Eu sou velho. Mas aí a transição é a mesma coisa. Do Q2 para o Q3 é a mesma coisa de Q3 para Q4. E do Q4 para Q5 eu fiz a mesma coisa. Tá, então aqui até de aí novo... isso. Até aí não é minha dúvida, não. Assim, pelo menos o que eu pensei, assim, foi assim. E aqui tem mais um epsilon. Isso. Aí eu garanto que eu vou produzir pelo menos 3 uns na minha pilha. Aí agora que a minha dúvida aí o que eu fiz? Eu consumi fiz 0 epsilon. Não, peraí. Tá. Ainda, no Q5 eu ainda fiz um 0 epsilon zeros e 1 epsilon zeros, por causa que eu posso produzir depois do 1, né? Assim. Isso. Assim. Aí agora do Q5 para o Q6, eu fiz uma transição epsilon, vírgula epsilon, vai para epsilon. Isso. E aí que eu fiz toda a consumação, que é tipo 0 consome 0 e produz epsilon. E o 1... Como é que é? Tem um loop aqui no Q6. Isso, no Q6, no qual eu faço 0,0 vai virar epsilon, ou seja, eu consumo o 0 e produzo epsilon. E consumo 1, né? Se eu tiver 1, eu consumo 1 e virar epsilon. E aí eu faço isso recursivamente aí, né? Porque você vai fazendo. E aí eu só vou para Q7 quando for epsilon, cifrão
quando eu for consumir o cifrão, né? Quando tiver um cifrão, eu vou para epsilon. Assim. Eu E esse faço estado é isso, final. esse é o final. Isso. Essa que foi a minha ideia. Tá. A minha dúvida era só nessa parte da consumação aí, né, no Q6, se pode fazer desse jeito. Ou se... Ô, Michael, vamos testar. Uma boa maneira é testar. Vamos pegar a menor cadeia que pertence à linguagem. 1. Ok? Certo. Eu estou no estado Q1 e estou com a cabeçote apontando para 1 e tudo mais, né? Aí o que vai acontecer? Vamos ver o que esse autômato faz. O que ele vai fazer? Ele vai de Q1 para Q2 sem ler nenhum símbolo e empilha lá na pilha, lá no fundo da pilha vai ter cifrão. Isso. Né? Depois, vamos pensar, para consumir, ele pode fazer o seguinte, ele pode ir de Q2 para Q3, lendo 1, né? Você concorda que se ele ficar no loop aqui, não vai dar certo? Não. Vai ter que ir direto. Então, ele vai ler o 1, empilhar o 1 e vai estar lá no Q3. Concorda? Concordo. Né? Depois, ele vai ler o 1, empilhar o 1 e vai para Q4. Depois, lê o 1, empilha o 1, vai para Q5. Isso. Aí, em Q5... Peraí. Já consumiu os 3. A única coisa que ele pode fazer é epsilon e para Q6. Isso. E aí, como é que ele vai reconhecer? Agora ele vai verificar se na pilha tem ou 0 ou 1, né? Mas olha qual que é o problema, Michael. Ele só vai fazer isso se tiver 0 ou 1 na cadeia de entrada. Não tem mais. Ele vai travar aqui no Q6. A cadeia acabou. Entendi. Você vai ter que modificar esse seu Q6. O que você tem que modificar aqui? Você tem que permitir desempilhar da pilha sem ler nada da entrada. Concorda? Ou seja, tem que ser um epsilon no lugar do 0 e um epsilon no lugar do 1, no caso. Tem que ser um epsilon aqui, porque você vai desempilhar a pilha sem considerar a entrada. Entendi. E aí vai dar certo. Entendi. Legal. Ok? Agora faz sentido. Agora eu entendi como que funciona o desempilhamento aí. O problema é que do jeito que você estava fazendo, eu teria que ter pelo menos 3 uns e a cadeia tem que ter pelo menos 3 símbolos depois do último 1, né? Porque você precisaria, para você precisar desempilhar, na verdade você teria que ter... Bom, teria que ter 3 uns na primeira metade, né? Porque depois teria que desempilhar. Né? Então, assim, na verdade, isso aqui. Então, isso responde a sua pergunta, Michael? Responde. Tá. Mas eu entendi. Porque se eu tivesse um aí, eu teria que ter mais ou menos o número par de 1, no caso aí. Ia mudar a linguagem. Você está mudando a linguagem. Você não vai aceitar a cadeia 1. Então, uma boa coisa, né, para ver se está funcionando é fazer esses testezinhos com cadeias mínimas e ver se está funcionando. Agora, Michael, uma dica. Olha, a linguagem W contém pelo menos 3 uns, a maneira que você fez é bacana porque você está treinando o uso da pilha, ok? Mas pensa nessa linguagem, não tá certo, não tem nada de errado com a sua resposta, não. Agora pensa essa linguagem, W contém pelo menos 3 uns. Essa linguagem precisa de um autômato com pilha para ela ou essa linguagem é regular? Essa linguagem é regular. Não precisa de regular. autômato. Não, você poderia ter feito um AFD que ignora a pilha. Percebe? Entendi. Você poderia ter feito um AFD que não faz nada com a pilha. A pilha vai ser sempre isso aqui. Você faria a sua transição lá e não mexe na pilha. Vai diminuir seu número de estados. Entendi. Porque quando eu fiz isso, é porque você tinha falado assim, de diagrama de estados de autônomos com pilha para essas linguagens. Aí eu falei assim, então eu tenho que fazer um autômato de pilha, né? Vai ser um autômato com pilha, só que ele não vai usar a pilha. Sim. Não está errada essa resposta, mas assim, esse é o tipo de exemplo que eu acho interessante, porque é bom que, se você fizer, do jeito que você fez, está certo, mas se você falar o seguinte, eu preciso da pilha, que é o tipo de habilidade que a gente está desenvolvendo também em FTC, você vai falar assim, não precisa, isso aqui é regular. Então, eu posso simplesmente fazer o AFD e colocar a instrução para ignorar a pilha. Ok? Ok. Tranquilo. Então, com isso, foi a dúvida do Michael também.
Pessoal, tem mais alguma dúvida que vocês queiram trazer das listas ou de outros exercícios ou gerais? Gabriel? Mário, você pode voltar na 1.3, a questão 6, por favor? 1.3, questão 6. Peraí, essa lista aqui é qual? Essa aqui é a lista 2, tá? Peraí. Essa é a 2. Essa aqui? Isso. Essa aqui, Isso. né? Uhum. A minha ideia não responde essa pergunta, porque aí você pediu para poder usar a propriedade de fechamento. Uhum. Mas, por exemplo, a gente tem AKBNCN. Se eu substituir no A o M mais N, isso. Aí eu poderia, por exemplo, separar esse A em A elevado a M, A elevado a N, BM, CN. E se eu inverter a ordem do AM com a N... Não, calma. Vamos lá, que aí que aí tá. A linguagem, para todo mundo acompanhar. Eu estou entendendo o que você está falando. Você tem a AM, a KBM, CN, você está falando que isso é mesmo. E você não está mostrando a tela, Mário. Tá. Desculpa. Então, AKBMCN com K igual a M mais N. Você está falando que isso é a mesma coisa que A, M mais N, BMCN, né? Isso. Que vai ser a mesma coisa, e você está falando A, M, A, N, BMCN, é isso? E eu posso inverter a ordem desses As. Aí eu teria no meio... Isso. Aí eu teria no meio um caso do exemplo que foi dado na questão do A elevado a N e B elevado a N, que a gente já sabe que não é regular. E se o M fosse igual a zero, a gente teria o AN-CN. Então a gente sempre teria, desse jeito que está escrito agora, algum caso em que aquele AN-BN ocorreria. Então a gente teria dentro dessa linguagem aí uma ocorrência de uma linguagem não regular. Faz sentido? Não. Pega a linguagem A estrela, B estrela. Ok? Ou que é a mesma coisa que AM, BN. Ok? A estrela, B estrela, AM, BN. Isso é regular, concorda? Né? Eu posso quebrar isso em A, sei lá, K, M menos X, AX, BX, BN menos X. Tem AX, BX aqui no meio, e mesmo assim a linguagem é regular. Entendi. Percebe? O fato de ter uma cadeia no meio, porque às vezes, do tipo, eu posso tornar o meio complicado sem... Assim, o problema é que para a cadeia ser aceita, eu tenho que ter tudo junto, né? O fato do miolo ser complicado não quer dizer que a cadeia como um todo é complicada. Isso aqui, por exemplo, ó, se eu falar construa um AFD para isso aqui, por exemplo. Na verdade, até deu uma boa ideia de questão de prova, eu posso fazer semestre que vem. Esse semestre não vai dar, né? Mas eu poderia colocar na prova o seguinte, sei lá, mostra que isso aqui não é regular ou regular. Eu acho que a maioria das pessoas ia olhar para isso aqui e falar isso aqui não é regular, porque é VAX, BX, mas na verdade, a linguagem mais simples que tem, né? É o que aceita qualquer coisa. Um AFD para isso aqui é isso aqui. Percebe, Gabriel? Sim. Né? Então, assim, o seu raciocínio não funciona porque o miolo da cadeia ser complicado não quer dizer que a cadeia como um todo é complicada. E está aqui um contra-exemplo. Eu entendi pelo contra-exemplo, mas ao mesmo tempo é estranho essa afirmação, né? Tipo, o miolo dela ser complicado, como uma parte da cadeia é complicada, mas o todo dela não é. Tipo, o fato de uma parte já ser já não implicaria no todo ser. Pega o plano... Faz o seguinte, Gabriel. Pega o plano R2. Ok?
Tranquilo? Ok. Eu estou te dando um exemplo, né? Descreve o plano R2 no intervalo, por exemplo, de 0,1, 0,1. Esse conjunto é super fácil de definir, né? Isso é os pares x e y, tal que tanto x quanto y são menores ou igual a 1. Tranquilo? Uhum. Ok? Agora, imagina, você concorda que a pergunta existe vida além de Marte, ou P igual a NP, ou quem vai ganhar a próxima eleição é um subespaço desse plano? É, por exemplo, esse conjunto de pontos aqui. Sim, quem vai ganhar a eleição? Eu posso fazer esse desenho aqui. É um conjunto de pontos. Percebe? Ok. Uhum. Qual que é a fórmula da fusão a frio? Também é um subconjunto desse ponto. Vai ser para a fusão a frio, faça... Eu posso escrever esse plano, concorda? Uhum. Agora, descreve qual que é o conjunto de pontos que dá a resposta para a fusão a frio. É um subconjunto do espaço R2 aqui, mas é muito mais complicado que o espaço R2. O espaço R2 inteiro eu descrevo facinho. O subespaço... pensa numa folha de papel. É a mesma coisa, estou fazendo a analogia da folha de papel aqui. A folha de papel é simples. Você concorda que todo texto é um subconjunto de pontos da folha de papel? Sim. Você vai dizer que porque pega as obras de Shakespeare, elas usam um subconjunto da folha de papel. Então quer dizer que as obras de Shakespeare são mais simples que uma folha em branco? É possível o subconjunto ser mais complicado do que o conjunto inteiro? Ok. Fez sentido, Beleza. Gabriel, ou ainda não? Fez. Na verdade, isso também vale não só para cadeias, vale para linguagens, né? Sigma estrela é regular, mas nem todo subconjunto de sigma estrela é. Por exemplo, se eu pegar AB estrela, a NBN é subconjunto de AB estrela e é mais complicado que AB estrela. Sim. Ok? Então, assim, é possível que a parte seja mais complicada que o todo. Não só é possível, como é a regra. Na verdade, a dificuldade da computação, e a gente vai estudar isso depois da segunda prova agora, o todo normalmente é mais simples. Você que é físico, você vai saber, do tipo assim, essa é uma das críticas à teoria de cordas. Ela fala que tudo é possível. Então, assim, um universo em que só tem um conjunto de leis da física é mais complicado de explicar do que um multiverso que tem tudo. É o mesmo problema. Sim. Uhum. Ok? Entendi. Então, assim, você selecionar qual conjunto de pontos é o correto é mais complicado do que dizer pega tudo. E essa é uma das críticas à teoria de cordas, inclusive, né? Que ela fala pega tudo, considera tudo e é um acaso. Então, assim, ela fala, né? Não, o difícil é selecionar qual subconjunto de pontos aqui satisfaz uma certa propriedade. E o mesmo vale... Então, se essa sua intuição aqui, ela sofre... Não está assim, sua intuição está errada, mas é uma intuição comum, que é uma das coisas que a gente vai dedicar grande parte do curso aqui a tentar quebrar. Entendi. Obrigado. Clarificou então, Uhum. Gabriel? Okay? Sim. Obrigado. João Vitor? Professor, Sim. eu só queria fazer uma pergunta. Sim. Não seria a mesma coisa, a parte e o todo? No caso que você está explicando? Qual? O do plano R2. Não, pensa o conjunto de pontos. Imagina que eu vou selecionar um conjunto de pontos. Eu posso selecionar todo o plano e o conjunto com todos os pontos é descrito de forma bem fácil. É os pares XY, tal que eu escrevi errado aqui, né? O X está entre 0 e 1 e o Y está entre 0 e 1. Ok, João Vitor? Ok. E aí eu vou pegar... Mas vamos tentar descrever agora outra coisa. O conjunto de pontos que é um subconjunto desse, mas tem exatamente o desenho da fórmula da fusão a frio, seja lá qual que for. É uma integral dx, blá, 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 dividido por a elevado a π menos i.
Esse desenho é um subconjunto de pontos. Sim, mas não seria a mesma coisa? No caso, assim, não seria tão simples resolver um quanto o outro? Não. Por quê? Tanto não é simples que eu te falo, me descreve esse conjunto de pontos que dá a fórmula da fusão a Free. Você não consegue. Mas, professor, mas isso daí é porque ainda não foi descoberto com a linguagem que a gente tem essa propriedade que você está falando. Não. Mesmo se for descoberto, o João Vitor, é mais complicado, eu te garanto que vai ser mais complicada a descrição disso do que a disso. Eu acho que depende da linguagem. Pode ser que dependa da linguagem, ok. Mas se você estabelecer uma linguagem em que a descrição da fusão a frio seja simples, a gente sempre consegue encontrar uma outra pergunta que nessa linguagem vai ser difícil. Um subconjunto dela que vai ser difícil. Então, essa observação faz sentido. Dependendo da linguagem, eu posso estabelecer uma linguagem que esse símbolo aqui, né, uma estrela, é a fórmula da fusão a frio e todo mundo sabe disso. Então, basta desenhar a estrela aqui. Ok, agora a fórmula da fusão a frio é difícil. Fácil, mas nessa linguagem, o subconjunto disso pode ser difícil. Mas isso eu não poderia fazer uma conversão para a linguagem que seria fácil? Mas aí você tem o seguinte, você vai ter que ter, para cada fórmula, você tem uma linguagem diferente. Aí você não tem uma linguagem seria mais universal. complicado? Hã? Seria mais complicado? Você tem que levar em consideração que o processo de converter de uma linguagem para outra pode ser difícil. Mas você pode ter uma também, coisa que né? é simples numa linguagem, simples na outra, mas a tradução é difícil. Mas pode ser simples, ou não? Pode ser, mas o que eu estou te falando é que o resultado que é conhecido, que a gente nem vai entrar aqui, é que não tem uma coisa que é simples para tudo. O que é simples para alguma coisa vai necessariamente ser complicado para outra. Entendi. E você sempre vai ter a propriedade de que é possível ter um subconjunto mais complicado que o todo. O que eu estou falando é que isso é uma percepção, entendeu? A gente vai tornar isso mais preciso na segunda parte do curso aqui. Inclusive, a gente vai tornar isso preciso, assim. A gente vai abstrair de linguagem e, em vez de falar de linguagem, a gente vai falar o seguinte: qual que é a descrição disso daqui? Pensa numa máquina que colore todos os pontos. Qual que é o menor programa de computador para colorir os pontos aqui? Vou falar o seguinte, ok? Então, o João Vitor, você pode imaginar que você faz uma coisa assim. Para ir de 0 até 1, considerando, né, que imagina que está discretizado aqui, são pixels. 1 para y de 0 até 1, você faz o seguinte, print xy. Aí você vai passar aqui e colorir tudo. Ok? Esse programa de computador colore o espaço R2. Tranquilo? Daí, eu quero que você escreva um programa de computador que vai colorir a fórmula da fusão a frio. Dá para mostrar que o programa de computador que vai colorir a fórmula da fusão a frio vai ser mais complicado que esse. Aí você falou? Sim. E aí, porque a gente vai usar como linguagem que vai ser o que a gente vai ver depois da aula, máquina de Turing. E aí vai ser essa, entre aspas, linguagem universal, né? Qual que é o menor programa que te dá o que você quer. E aí o que a gente vai ver é que existem programas que, para você colorir o plano inteiro, é mais complicado do que colorir subplanos, às vezes. Partes do plano. Então, tudo isso é só para argumentar para o Gabriel que o fato de você ter uma parte que é complicada não quer dizer que o todo é complicado. Faz sentido, João Vitor? Sim. Pessoal, mais alguma dúvida, algum tema que vocês queiram discutir? Fora isso, então, bom resto de semana para todo mundo. No dia da prova a gente não vai se ver, né? Porque a prova vai ser assíncrona. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Então, boa tarde, né? Hoje é a nossa aula de reserva antes da prova. E como eu conversei com vocês, né? Essa aula é reservada para caso a gente tenha um atraso no cronograma
a gente consiga colocar o cronograma em dia sem alterar a data da prova. E a gente não teve atraso esse semestre até agora, então a aula de hoje fica livre. Quando a aula fica livre, a gente pode usar o tempo para resolver questões das listas de exercícios que não tenham sido resolvidas ainda com o gabarito, né, com as consultas ao monitor e por aí vai. Então, para essa aula, né, de exercícios, eu uso sempre o mesmo esquema em todas as disciplinas, então, se algum de vocês já fez disciplina comigo, vocês sabem como funciona. Para quem não fez e para quem não lembra, a gente tem aqui as listas, né, dessa unidade até essa prova, lista 0.1, 0.2 e assim por diante. E aí eu pedi para vocês prepararem quais exercícios vocês tinham dúvida. E aí eu vou dar uma passada agora inicial para ver quais exercícios vocês já levantaram. E aí a gente usa o máximo de tempo da aula para tentar cobrir exercícios de todas as matérias e, idealmente, resolver todos. Se não der para resolver todos, pelo menos uma boa parte que cubra o máximo de assuntos distintos que a gente conseguir. Antes da gente passar, então, para tentar levantar essa lista, tem alguma pergunta, dúvida, comentário? Não? Então, quem está me ouvindo, só para eu confirmar, dá o joinha, por favor, que agora eu vou começar a fazer perguntas. Ok. Então, vamos lá. Obrigado, pessoal. Da lista 0.1, tem algum exercício em particular que algum de vocês tenha levantado? Vocês podem ou digitar ou falar por voz. Não. Da 0.1, demonstrações de memorabilidade, não. Da lista 0.2, linguagens formais. Rodrigo levantou a mão? Da 0.1, só queria olhar o 8, letra B. 8B, tá. Matias? Professor, Sim. boa tarde. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, mas não é em relação a nenhuma questão específica. Tá. Eu vou colocar... mas é da matéria. É, Matias? Sim, é sobre autômatos com pilha. É só uma coisa mais sobre como a gente vê o método de computação deles. Tá. Eu vou colocar aqui, então, na LLCs, eu vou colocar aqui pergunta geral. Aí a gente faz ela quando chegar. Ok? Esse PG aqui é pergunta geral, tá, ô Matias? Ok. Ok? Então, mais algum, então, exercício da 0.2, pessoal? Linguagens formais? Sim. Só podia fazer a 2. 2 da 0.2? A 2i. A 2i e J. I, J. Ok. Mais algum da 0.2? Se vocês lembrarem de exercícios ao longo da aula, não tem problema não. Pode falar, a gente volta e completa a lista, porque às vezes vocês vão perceber ao longo da aula que tinha uma dúvida a mais, é só falar. E da lista 1.1, AFDs e AFNs? Alguma dúvida específica? Lista 1.2, expressões regulares? Eu tenho uma dúvida na 6. Oi? Como que é, Débora? Na 6. 6 da expressões regulares? Isso. Tá. 6 da expressões regulares. Ok. Da 1.3, linguagens não regulares. Questão 4, por favor. 4. Ok. E a questão 5 também, por favor. 5 também, das linguagens não regulares. Ok. E da lista 2, sobre LLCs, autômatos com pilha, gramática livre de contexto. Essa é a lista que vocês estão fazendo ainda, né? Tem alguma dúvida? Não? Ok. Então, a gente tem a nossa seleção inicial de exercícios aqui. Professor, licença. Pode falar. Da lista 1.1, você poderia fazer a 14, por favor? 14, sim. Então, Professor, pode falar. Da lista 1.3, você poderia olhar a 6 também, por favor? 6. Ok. Professor, da 1.2 a número 4, por favor. Número 4, da 1.2. Obrigado. Sim. Mais algum que vocês estão lembrando agora, pessoal? Não?
Então, com essa seleção inicial, a gente vai começar a cobrir os exercícios da lista, né? O máximo que der no tempo de aula. Se tudo der certo, dá tempo de ver tudo. Se vocês lembrarem ao longo do caminho de alguma outra questão, vocês podem me falar e a gente vai tentando resolver. A gente coloca na lista. Então, vamos começar com a 8B da lista 1. 0.1. Deixa eu abrir a lista 0.1 aqui. Ok. Exercício 8B. 8B. Dê um exemplo de dois conjuntos não enumeráveis, A e B, tais que a interseção de A e B seja infinito enumerável. Quem pediu essa aqui? Essa questão? Fui eu, professor. Foi. Rodrigo, qual foi sua dúvida nessa? Eu entendi a solução do seu gabarito, mas eu gostaria de saber se a minha também está correta. Sim, pode falar. Eu fiz que o conjunto A é o conjunto potência dos naturais. Ok. E o conjunto B é um conjunto A menos X, onde X é o conjunto potência de N dos naturais, sem os subconjuntos dos naturais com apenas um elemento. E por que você acha que a interseção deles vai dar o conjunto potência, todos os subconjuntos dos naturais que tem pelo menos dois elementos, né? Que tem pelo menos um. Tem pelo menos um. Dois, né? Porque você tirou os que só tem um, não? Sim, não. Vamos pegar aqui, Rodrigo. Você falou que o conjunto A é o potência dos naturais, correto? Sim. E o B? Aí o B é A menos X. E o que é o X? O X é o conjunto potência de N, só que só com os subconjuntos com dois elementos ou mais. Ah, tá. Aí vai sobrar, então, os que só tem um elemento. Tá. Então, na verdade, o seu B é isso daqui, né? Deixa eu... E aí, na hora que você fizer a interseção dos dois, dá o próprio B. Sim. Então, deixa eu olhar aqui. Só que a questão pedia dois conjuntos não enumeráveis. Tudo bem, o A não é enumerável, mas o B é, Rodrigo. Ah, entendi. Você concorda que o B é enumerável? Basta você pegar a função dos naturais por potência dos naturais. Essa aqui é uma função objetiva, concorda? Sim, sim. Então, assim, o problema da sua resposta é que o B não já é enumerável, né? Entendi. Ok? Então, assim, a sua questão não está completamente correta, não, Rodrigo. Ok? Tá respondido, Rodrigo? Você quer discutir mais alguma coisa? Tá respondido. Ok. Então, a 8B foi. A gente vai para a lista 0.2, que é sobre linguagens formais. E vocês pediram 2I e J. Então, vão abrir aqui a lista 0.2 e vão procurar o exercício. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. O exercício 2IJ. Tá, o exercício 2 é esse aqui. Sejam linguagens... Vocês estão conseguindo ler a minha tela? Quando eu abro o PDF assim? Sim, sim. Então um tamanho bom. Tá. Então, sejam as linguagens, ok. A L1 são as cadeias binárias de tamanho entre 1 e 10, e L2 são as cadeias binárias também, né? Só que A e B em vez de 0 e 1, e que a cadeia termina com B. E aí, na letra I, bom, na verdade, no exercício, você tem que tentar descrever as linguagens abaixo como união, interseção, complemento, diferença, concatenação das linguagens L1 e L2. Então, na letra I, seriam as linguagens sobre o alfabeto, as cadeias sobre o alfabeto AB, tais que as cadeias têm tamanho pelo menos 2, e o último B de W não ocorre não antes da posição W menos 11. Ok. Quem pediu esse?
Exercício eu. específico? Okay. E eu é quem? Matias. Matias. Qual que foi sua dúvida nesse, Matias? Eu não entendi o gabarito. Tá. Porque se você olha, por exemplo, o L1 ele tem um comprimento de pelo menos 1, né? Sim. Então, assim, o que você considerou, assim, antes da posição W menos 1? Tipo assim, você começa contando o primeiro caractere é 0 ou ele é 1? Bom, nesse caso, nem faz muito... o tamanho de W é 1 o primeiro caractere, tá? Nem acho que faria muita diferença não, mas é 1. É porque o que eu pensei foi assim, como o comprimento de W ele é no máximo 10, e L2 ele vai ter que terminar com um B, você consegue fazer um antes da posição W menos 11, não? Deixa eu pensar aqui nessa questão. Se eu fizer L2 com L1, o que vai acontecer? Eu vou ter, com certeza, um B, e depois eu vou ter... então, o que vai acontecer? Deixa eu abrir aqui, né? Se eu tiver L2 concatenado com L1, o que eu vou ter? Eu vou ter alguma coisa B, concorda? Eu vou ter um prefixo, isso é L2, e depois eu vou ter pelo menos 10 posições. E pode ser mais. Concorda, ô Matias? No máximo 10, né? No máximo 10, desculpa. Então, no máximo 10. Então, eu vou ter alguma coisa aqui, eu vou ter um prefixo X, de tamanho qualquer. Depois eu tenho aqui no máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que acontece? Quando eu concateno L2 com L1, o que eu vou saber? Se eu tiver um caractere só em L1, o último B, e aí é que eu tenho a posição. Tamanho de W menos 1, tamanho de W menos 2 e por aí vai. Tranquilo, Matias? Sim. Eu fiquei na dúvida se os 10 últimos são As, sabe? Se os 10 últimos forem As, aí eu tenho A10. Isso. Então, o último B acontece... E aí, essa posição aqui vai do... E essa aqui é a posição W menos 10, então. Né? Porque essa aqui é tamanho de W menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, tamanho de W menos 10. Tá ok, Matias, até aqui? Entendi. Então, okay? acho que eu confundi, né? Acho que eu não interpretei direito o não antes do W menos 11, né? Então, não antes, assim, não acontece... O último B não pode acontecer aqui. O último B tem que acontecer do W menos 10 para frente. Faz sentido, Matias? Entendi. Ok? Então, essa era aí, né? Foi você que pediu a J também, Matias? Ou foi outra pessoa? Fui eu. A J eu também não entendi. Ué, Tá. porque, assim, ele fala ali, né? Tem um prefixo X, seguido de um B, né? E X contém um B. Isso não especifica que X tem que conter exatamente um B, não? Não, porque... Porque se eu falo assim, contém um B, mas o L2 ele termina com B. Então ele pode ter mais de um B. Pode, mas contém um B, normalmente... quando tá, tudo bem. Seria mais claro se eu tivesse escrito contém pelo menos um B, mas olha só. Normalmente, aí isso é o problema da ambiguidade do português, né? Essa cadeia aqui, por exemplo, ela contém um B. É porque, normalmente, quando a gente fala contém um B, eu quero dizer contém pelo menos um B. Porque tem duas maneiras, né? Contém um B, você pode interpretar como contém pelo menos um B ou contém exatamente um B. Normalmente, em linguagem natural, quando a gente fala contém um B, a gente quer dizer pelo menos um. Quando a gente quer dizer que é exatamente, é que a gente especifica.
Então, se sua dúvida é sobre ambiguidade, se tivesse escrito contém pelo menos um B, estaria ok para você? Faria sentido? Aí sim. Tá. Mas é porque se contém... Mas você concorda que em português a gente usa isso às vezes? Sim, sim. Entendeu? Tipo assim, quando você fala, eu já participei de uma maratona, isso quer dizer que foi exatamente uma? Tipo, se eu fizer uma pergunta, assim, quem aqui já participou de uma maratona? As pessoas que participaram de 2 ou 3 ficariam com a mão abaixada? Entendi. Não ficariam, concorda? Hã? Não, entendi. O que eu tentei fazer foi com exatamente um B. Aí deu diferente. Tá, não, com exatamente daria diferente, mas com pelo menos um. Então a gente pode marcar 2IJ como respondido, Matias? Você acha que está respondido? Sim, sim. Sim. Então 2IJ respondido. Daí a gente passa para a lista 1.1, que é sobre a FDs e a FNs. Exercício 14. O professor, fui eu que pedi essa aí, mas eu me confundi, que na verdade eu já tinha feito. Então não precisa? Ou... Não precisa, não. Tá. Quem está falando é o Carlos? É o Carlos. Pessoal, alguém além do Carlos também tinha dúvida nessa? Porque se foi dúvida mais do que o Carlos, aí eu faço. Se ninguém mais tinha além do Carlos, eu corto. Não? Ok. Então eu vou apagar, porque a gente nem chegou a resolver. E aí a gente pode passar para a lista 1.2. Que a gente pediu o 4 e o 6. Vamos fazer o 4 primeiro para fazer na ordem. Deixa eu abrir a lista 1.2 aqui. 1.2. Vamos lá. Primeiro o 4. O 4 dá 1.2. Usar o procedimento do lema 1.55 para converter as seguintes expressões regulares em AFNs. O 4 tem mais de uma letra, né? Ou só tem uma? Não, só tem uma, né? Só tem uma. Tá. Quem pediu o 4? Isso, fui eu, professor. Jonathan, qual foi sua dúvida, Jonathan? Eu fiquei um pouco confuso na hora de desenhar esses... Se eu podia ali fazer para mim ver, fazendo favor, acompanhar? Não, sim, claro. Então, deixa eu só copiar aqui, Jonathan, para o tablet, aí eu vou abrir o tablet. É 0 ou 1 asterisco, estrela, 0, 0, 0, 0 ou 1 estrela. Então, vamos lá. A nossa expressão é essa aqui, ok, Jonathan? Né? E aí a gente vai começar sempre... Bom, eu vou construir um autômato para 0 ou 1 estrela, um autômato para 0, 0, 0, um autômato para 0 ou 1 estrela, e aí eu concateno os três, ok? Isso, Então eu vou começar primeiro com o autômato para 0 ou 1 estrela. Esse aqui. Vou marcar de azul aqui. Ok, Jonathan? Sim. Aí eu vou começar então. Primeiro eu vou ter que construir o autômato para o 0. O autômato para o 0 é Lê 0 para aqui. Ok, Jonathan? Esse é um autômato para o 0? Né? Daí eu vou construir o autômato para o 1. Ele lê 1 e aceita. Sim. Né? E aí eu vou fazer para o 0 ou 1. Para o 0 ou 1, eu adiciono um novo estado inicial e faço uma transição epsilon para os dois anteriores. Agora ele aceita 0 ou 1. Ok. Tá fazendo sentido, Jonathan? Sim, acho que foi aí que eu... Beleza. Tá. E aí, vamos terminar o 0 1 asterisco, né? Aí se eu quiser fazer o estrela, eu tenho que pegar o estrela desse autômato. Aí para pegar o estrela, o que a gente faz? A gente cria um novo estado inicial e conecta via transição epsilon no antigo. Esse estado inicial é final. E a gente volta todo o estado final anterior para o inicial de novo via epsilon. Agora eu tenho um autômato para 0 ou 1 asterisco, estrela. Ok?
Então, a gente já tem o autômato para essa primeira parte. Aí eu vou fazer o autômato para a segunda, que é 0, 0, 0. Então, eu faço um autômato para reconhecer 0. Outro autômato para reconhecer 0. Outro autômato para reconhecer 0. Ok, até aqui, Jonathan? Uhum. Aí eu concateno os três. Para reconhecer 0, 0, 0, eu tenho que pegar o estado final de um e conectar o estado inicial do próximo via uma transição epsilon. Agora, isso aqui reconhece 0, 0, 0. Sim. Ok? E aí eu vou ter que fazer o autômato para 0 ou 1 asterisco. Estrela, né? Como eu já fiz, eu vou só copiar e colar aqui. Porque é igual. Uhum. Agora eu tenho que concatenar os três. Isso. Aí que é minha dúvida. Eu não consegui na parte de juntar os três. Tá. Na parte de juntar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos os estados finais. Aqui eu vou ter que fazer em preto. Desse e conectar o estado inicial desse via uma transição epsilon. Então, eu vou pegar esse estado aqui, era final. Ele deixa de ser e ele vai via transição epsilon para o inicial do próximo. Esse era final, deixa de ser, vai via transição epsilon para o inicial do próximo. E esse era final, deixa de ser, vai via transição epsilon para o inicial do próximo. Uhum. Ok? E aí, para concatenar o segundo no terceiro, o que era estado final dele deixa de ser e vai via transição epsilon para o inicial do próximo. E aí está o autômato aqui. Sim, eu tive dificuldade na hora de ligar aí mesmo. Agora eu consegui ver. Para concatenar, então, você vai pegar todos os estados finais de aceitação do primeiro autômato, eles deixam de ser finais, e você faz uma transição epsilon para o estado inicial do próximo. Sim, agora deu para entender, sim. Deu? Uhum. Ok, É Jonathan. que eu tinha feito um na frente do outro, aí é embaixo, na verdade, então. Ah, tá. Aí você vai ter que sair conectando. Vai ficar grande, né? Se você Uhum. pegar o desenho que eu fiz na questão, deixa eu achar que tá aqui, né? Isso. Ele ficou meio... aqui eu até consegui colocar do lado, né? Você chegou a ver a resposta no gabarito? Sim. Tá. Ok, mas se resolveu então? Resolveu então, Jonathan? Aham. Do gabarito eu não tinha entendido porque essa parte. Ah, Aí tá. Você não entendeu como é que conectou, né? Aham. Mas aí o senhor esclareceu minha dúvida. Obrigado, viu? Não tem nada. Então, com isso, a 4 está feita, a gente pode passar para a 6 da lista 1.2. E a 6, essa daqui, usar o procedimento no lema 1.60 para converter os autômatos finitos em expressões regulares. Quem pediu essa? A 6? Foi a Débora? Débora, qual que você teve dúvida? A ou B, ou ambos? A B eu consegui fazer, só que a A eu consegui uma expressão diferente que realmente acho que dá diferença, né? Porque eu fiz na ordem 2.1 e o gabarito tá no 1.2, né? Aham. Aí na 1.2, o que eu consegui foi ao contrário. Em vez de ser A estrela B concatenado com isso, eu encontrei a segunda parte B A estrela. E eu não sei por quê. Tá, peraí. Deixa eu só copiar aqui a resposta que deu, e aí eu vou copiar o autômato, e aí eu copio a sua resposta, Débora. E aí a gente vê... Tá, então essa aqui é o gabarito. Qual que foi a sua? Foi essa segunda parte primeiro. Então é A união com A B, união B, a estrela B, tudo isso estrela. Isso. B, A estrela. Tá, então deu isso aqui, que eu copiei aqui. Tá. E deixa eu copiar o autômato aqui. O autômato tem o estado 1 com o loop de A,
Um estado 2. Vai de B para cá, B para cá, A para cá. Tá, então eu copiei, Débora, e a gente pode ir fazendo passo a passo e a gente vê onde que diferiu do seu. Tá ok? Ok, Débora? Ok. Né? Então, primeira coisa, a gente tem que colocar um novo estado inicial, transição epsilon para o antigo. Um novo estado final, e tudo que era final passa para a transição epsilon para o novo. Até aqui bate com o seu? Sim. Ok? E aí a gente vai eliminando na 1, 2. Deixa eu copiar isso aqui que ficou muito feio, né? Peraí. Eu vou ter um estado inicial, o estado 1, o estado 2, e vou ter um novo estado final. Então, do estado inicial, eu vou via epsilon para 1. No 1 eu fico em A. Eu tenho B, B. No 2 eu tenho A. Daqui eu vou em epsilon para o novo estado final. Tá. Daí eu vou apagar isso aqui. E daí eu vou mover isso aqui para cima. Então, a gente está aqui, né? Daí a gente agora vai querer eliminar o estado 1. Então, a gente vai ter que tirar tudo isso que está aqui. Né, Débora? Uhum. Aí eu vou ter meu estado inicial, o 2 fica intocado com o loop do A, e o estado final, eu vou ter o epsilon. Né? Aí eu vou identificar tudo que eu posso passar pelo 1. Então, eu posso sair do I e chegar no 2. Né? Uhum. Então, eu vou ter que ter direto do I para o 2. E aí, qual que vai ser o rótulo da transição do I para o 2 que você colocou? Na verdade, o que eu tinha feito? Eu tinha deixado o 1 só para eu poder ter uma ideia do que ia acontecer. Aí, em vez de deixar ele vai B para o 2 e volta B para o 2, eu deixei que ele só ia B e o loop ele fazia o A, mas também tem como ele fazer B, A, estrela, B. Peraí, não entendi, Débora. O que você fez, então? Me fala para eu desenhar aqui o que você fez. O que no novo autômato você colocou? Você colocou uma aresta de quem para quem com que rótulo? Eu coloquei do inicial para o 1, ainda com epsilon. Do inicial para o 1, mas você está eliminando o 1. Mas tudo bem, vamos lá. Você É colocou... porque me fez um meio passo. Ah. Aí do 1 para o 2 com B. Do 1 para o 2 com B. Aí é como se no 1 tivesse duas opções de loop. Aí seria um loop que seria o A. Uhum. E o outro que seria o B, a estrela B. Porque ele pode ir para o 2, girar o A e voltar por B. Ok. E aí eu tentei ir direto para o final. Com isso. Tentar direto para o final. Ô, Débora, eu tenho até que pensar se o que você fez aqui vai ser equivalente, se está certo ou não. De qualquer forma, não é o método que a gente viu em sala. Entendi. Ok? O exercício pediu para ver o método visto em sala. Uhum. Então, assim, se a resposta deu diferente, e provavelmente, deixa eu ver, essas duas expressões regulares, elas não são a mesma, eu acho, né? Porque não teria como terminar. Não teria como ter outro B depois desse B, né? Por exemplo. Não são. Então, esse meio passo que você introduziu aqui, introduziu um erro. Não sei se foi esse aqui exatamente, ou se em outra das transformações você colocou um meio passo e isso introduziu o erro. Mas você não pode sair colocando esse meio passo, por quê? Porque aquele lema, o método do lema, está demonstrado que funciona. Esse meio passo que você introduziu é achismo. Sim. Ok? E aí o seu achismo pode ser que ele esteja correto, pode ser que não esteja, mas a gente não demonstrou que está correto. Entendi. Então, se você usar, você não tem garantia que vai chegar no lugar correto. Então, você fala assim, o método do lema, eu acho o meu mais simples. Tudo bem, mas o seu está certo? Se a gente não sabe se ele está certo ou não, a gente usa o do lema. Sim, sim. Ok?
Então, mas assim, só para a gente terminar, já que isso não é muito grande, ô Débora, se você usar, você consegue usar aqui o do lema? Pois é, eu meio que esqueci e achei que fosse equivalente, mas aparentemente não é. Então, Não vai ser. Okay? Mas se a gente fizer aqui, o que vai acontecer? Né? Do I para o 2, eu posso ir via epsilon, A estrela, B. Então, isso dá A estrela B, eu posso ir para o 2. Uhum. Né? Por que epsilon? Porque, olha, para ir do I para o 2, eu consumo um epsilon aqui, depois quantos A's eu quiser, depois um B. Então, sim, entendi. Né? Aí é isso o caminho que eu posso fazer. Tá, beleza. Para ir do I para o 2 é isso que eu consumo. Mas eu também posso ir do 2 para o 2 passando pelo 1. Né? Uhum. Então eu já podia ir do 2 para o 2 via A, eu vou adicionar uma nova possibilidade, que é consome B, quantos A's eu quiser, mais um B. Ou seja, B a estrela B. Uhum. E aí a gente pegou todo mundo que passa pelo 1. Tranquilo. Tranquilo? Aí agora a gente vai eliminar isso aqui. É. E aí dá exatamente a expressão que a gente tem. Né? Na hora que eu eliminar isso aqui, eu vou ter o inicial, o final. Eu vou completar, Débora, só porque a gente chegou até aqui, depois alguém vai ver a gravação, fica completinho, né? Aí eu vou ter A estrela B. Aí eu consumo, né? A união com B, A estrela, B estrela, e termino com epsilon. E aí eu tenho a resposta final aqui. Tranquilo, entendi. Ok, Débora? Viajei. Okay. Nada, tranquilo. Matias, dúvida? Não, eu só queria falar que eu cheguei no mesmo resultado que a Débora, só que ao invés de eliminar o 1 primeiro, eu eliminei o 2. E aí deu o mesmo resultado? Aí chegou nessa expressão. Tá. Bom, eu não... A gente tem que ver, né? Se tá certo o que você fez. Se tiver certo o que você fez, as expressões são iguais. Tem que ser equivalentes. Eu não sei se elas são equivalentes, teria que pensar. Então, assim, se elas são equivalentes, o que a Débora fez pode ser até que tá certo, mas a gente não tem certeza. E agora, no seu caso, Matias, quando se cair na prova uma coisa dessa, é para fazer na ordem que a prova pede. Porque senão as expressões dão muito diferentes e pode ficar impossível de corrigir. Se cada um escolher uma ordem, então na prova você presta atenção para fazer na mesma ordem, ok? Mas, tipo, eu não entendi por que teria que ser, tipo, 1, 2. O que a gente viu na aula é que a gente prioriza tirar coisas sem loops primeiro, né? Pra depois as coisas com loops, né? Se eu não me engano, tem até um exemplo na aula que a gente retira o 3 antes do 1, se eu não me engano. Aí, então, assim, na prova é para fazer tirando 1, 2... Assim, não, na ordem que a prova pedir. Olha só, a questão aqui... ela não pediu, né? Desculpa. Não, pediu, ó. Eliminando na ordem 1, 2. Não pediu, desculpa. Então você podia ter feito na outra ordem sim, Matias. Desculpa. É porque na prova eu costumo pedir uma ordem específica para ser possível corrigir depois. Essa questão aqui não falou. Então, se você eliminou o 2, 1, não tem problema nenhum, Matias. Entendi. Ok? Bom, mas essas expressões aqui podem ser iguais? Não sei, na verdade. Não sei. Para saber se elas são iguais, assim, o correto, uma das maneiras é construir o AFD para as duas e ver se o AFD é o mesmo. Mas se você fez tudo certinho e deu igual a da Débora, é possível que a simplificação da Débora deu ok. Então, Débora, talvez não esteja errado seu método. Mas a gente não tem certeza se vai funcionar sempre. Terça-feira não é o dia de arriscar. Não é o dia de arriscar. Rodrigo? Eu ia te perguntar isso como dúvida, então você vai recomendar as ordens de eliminação Sim. dos estados do autômato, né? Sim. Porque, Rodrigo, imagina, se eu tiver 3 estados, tem 6 maneiras diferentes de eliminar. Imagina corrigir tipo 6 maneiras diferentes de quase 130 alunos que a gente tem. Fica impossível, entendeu? Entendi. Tem que dar uma limitada na liberdade que vocês têm para ficar mais razoável.
Então, sim, é porque na lista eu não pedi a ordem. Eu achei que eu tinha pedido, mas não tem problema, não. Okay? Lucas? Professor, eu tô vendo aqui, levanta um pouquinho aí para eu ver a expressão da Débora. Porque eu tô vendo aqui, eu tô comparando com a imagem, e eu tô notando meio que um jeito de verificar se a expressão tá certa, que eu queria que você analisasse se funciona. Porque o que eu tô vendo tipo, eu leio a expressão, eu comparo com a imagem e vejo o que cada coisa significa. Então, por exemplo, olha do começo da expressão de baixo. A união com B, A estrela B. Então, se representa dois caminhos. O primeiro caminho é só A, e o outro caminho é B, A quantas vezes quiser, B, correto? Aí, se olhar isso no desenho, partindo do ponto 1, você tem um caminho que é o A, que volta para o 1, e você tem outro caminho que é B, que vai para o 2. A quantas vezes quiser, continua no 2, e B volta para o 1. Então, essa primeira parte da expressão são todos os caminhos que você pode fazer que você volta para o 1 no final do caminho. E aí, B, A estrela são todos os caminhos que você vai para o 2. Sim, então sim. Isso acaba sendo aceito pelo desenho. Não, parece que está certo, sim. Sim, é uma boa observação. Débora, sim, eu estou convencido pelo argumento do Lucas de que sua expressão está certa, o que corrobora também o argumento do Matias, que ele eliminou na ordem 2-1 e obteve a mesma expressão. Então, sua expressão aparentemente está correta. A questão é, o seu método de simplificação funciona sempre? Aí eu não sei. Nesse caso, deu correto, Débora. Ótimo. Ok? Mas aí é aquelas coisas, assim, justamente assim, por isso que a gente tem os lemas, teoremas, para ter certeza de que o método funciona. Então, ok. Mas o argumento do Lucas me convenceu. Esse argumento, essa lógica seria válida para toda a expressão? Tipo, sempre comparar com o desenho vai funcionar? O problema é que você teria que sistematizar, você teria que demonstrar que a sua lógica funciona. Então, a primeira coisa que você teria que dizer é qual que é a sua lógica. Começa a ficar mais complicado, percebe, Lucas? No autômato com 2 estados vai, e no com 235? Que eu pensei nisso, eu usei isso para tentar verificar a expressão da questão Sim. B, que a minha deu uma expressão gigante, né? E aí estava diferente do gabarito, aí eu fui verificando. Sim. A maneira que é fácil de automatizar é a seguinte: pega as duas expressões regulares, converte no AFD equivalente e minimiza. Tem que dar igual, né? Entendeu? Sim, faz sentido. Aí você compara estado a estado. Só que isso, evidentemente, ninguém vai fazer na mão. Porque o processo de converter expressão regular em AFD já dá trabalho. A FN dá trabalho. Depois eliminar o não determinismo dá um trabalhão. Depois minimizar dá o trabalho de novo. Então, tudo isso é implementável. Mas é uma maneira de fazer. Ok, Lucas? Ok. Matias? Professor, é porque o senhor falou que podia ir pedindo questão da lista à medida que fosse. Aí não entendi, Matias. Não, é porque as da lista 1.2 acabaram. Eu só queria tirar uma dúvida. Na questão 3, quanto o gabarito da 3, né? Dá 1.2 também. Sim. 3 Tá, peraí. Deixa eu só anotar aqui, para quem depois vê o vídeo saber o que a gente resolveu. 3 Deixa eu abrir aqui. 3 Dê expressões regulares para as linguagens do exercício 1.6 e em todos os itens o alfabeto é 0, 1. Então, a 3 é W. W começa com 0 e tem tamanho par, ou começa com 1 e tem tamanho ímpar. E a resposta é isso aqui. Tá, qual que é a sua dúvida? Me pareceu que ele fez meio que o contrário, não? Tipo, nesse caso, você não consegue... ele fez o contrário, tá? Fazer começa com 0 e tem tamanho ímpar, zero. ou começa com 1 e tem tamanho par. Tem razão. Tem que corrigir o gabarito da 3 essa é a lista 1.2. Deixa eu só... porque aqui eu tenho 0, começa com 0 e tem tamanho ímpar, ou começa com 1 e tem tamanho par. Tem razão. Vou corrigir. Obrigado por ter apontado isso, Matias. Qualquer um também que achar algum problema no gabarito, vocês me falam. Então, 3
Vou corrigir. Ok, então agora a gente pode ir para a lista 1.3. O primeiro que tem dúvida é o exercício 4. Então, vamos lá. O exercício 4 você tem o alfabeto 01 e a linguagem das cadeias, né, sobre esse alfabeto, que contém um número igual de ocorrências das subcadeias 01 e 10. Aí tem exemplos, né? 101 pertence a D, porque 101 contém uma ocorrência de 01 e uma ocorrência de 10, portanto, 100, tá. Tem um exemplo. E aí está pedindo para construir um AFD, para mostrar que é regular, e ter para construir um AFD. Quem pediu essa questão? Fui eu. Eu entendi o AFD olhando por cima, só queria que você explicasse como que ele funciona só para... É porque eu entendi, mas não com muita confiança, então eu queria que você explicasse como que ele funcionaria. Tá. Eu tenho aqui 2 estados em que eu tenho o número de... Eu tenho os estados em que o número de 01 é igual ao número de 10. Então, quando a cadeia é epsilon, o número de 01 é igual ao número de 10. É o estado inicial, ele já é final. Ok? É o Lucas, não é? Sim. Foi o Lucas que pediu? Foi. Então, ok. Então, o estado inicial ser final, tá ok, Lucas? Sim. Aí, se eu leio 10, o número de 01 é igual ao número de 10 ainda. Não tem nenhum deles. Faz sentido. Né? Enquanto eu ler zeros, continua igual. Sim. Se eu tiver uma cadeia só com zeros, o número de 01 é igual ao número de 10, que é 0. Daí, quando eu leio o primeiro 1, eu vou ter mais 01 do que 10. Porque eu tenho 00001. Então, eu tenho 01. Concorda? Sim. E enquanto eu leio 1s, eu continuo com o mesmo número de 01 e de 10. Não altera. Eu tenho mais 01 do que 10. Sim. Quando eu leio o primeiro 0, eu introduzo um 10 e volta a ficar igual ao número de 01 e 10. Ah, tá. E você faz a mesma coisa pro lado de baixo, só que invertido. Só que o lado de baixo é se a primeira ocorrência for de 10. Entendi. Obrigado. Faz sentido? Faz sentido. Né? Agora, olha que interessante. As cadeias binárias em que o número de zeros é igual ao número de uns, não é regular. As que o número de 01s é igual ao número de 10 é regular. Isso pode parecer esquisito, não? Porque pra gente esse problema é mais complexo, mas pro autômato o outro que é mais complexo. Exatamente. Esse problema aqui está abaixo na hierarquia de Chomsky, que é possível resolver ele sem memória de pilha. E o outro é preciso uma memória de pilha. O que é possivelmente surpreendente, né? Talvez. Mas é interessante. Sim? Entendi, obrigado. Tá. Então essa responde a 4, Matias? Responde. Matias não, Lucas. Matias. É porque eu vi o Matias com a mão levantada e chamei o Lucas de Matias. Matias? Não, é porque você falou que parece surpreendente, mas nesse caso não tem como você manter uma diferença de mais de um 01 para um 0. Exatamente. Então, assim, a distância ela é sempre constante, né? Exatamente. A distância de 0,1 e 1,0 nunca pode ser maior do que 1. Ela é sempre 0 ou 1, né? E isso é que torna a linguagem regular. É bem observado, Matias. É por isso que, a princípio, parece que vai ser mais difícil, ou pelo menos tão difícil quanto a outra, mas aí a gente observa. O que torna realmente esse problema regular é que a distância entre 0,1 e 1,0 pode ser no máximo 1. E aí eu só preciso de poucos estados para contar. Exatamente, Matias. Okay. Gabriel Gomes? Ei, Mário, tudo bom? Joia? Queria saber se um raciocínio que eu tive para resolver essa questão faz sentido. Sim. É o seguinte, eu interpretei a variação de 0 para 1 como se fosse, vamos supor assim, uma borda de subida de clock, que a gente costuma ver gráfico de 0,1 desse jeito. Uhum. E o 1,0 seria uma borda de descida.
Uhum. Se o número de bordas de subida for igual ao número de bordas de descida, você tem que começar no ponto onde você parou. Sim. Aí eu entendi que essa linguagem seria a linguagem que começa e termina com o mesmo símbolo. Faz sentido isso? É uma boa... E aí você fez um autômato para checar se ela começa e termina com o mesmo símbolo, né? Não, aí eu disse que a gente fez isso em aula. Porque teve antes isso. Aí você roubou, né? Ok. Gabriel, sim, seu raciocínio faz sentido. Eu acho que isso é verdade, realmente. Quer dizer que o número de bordas de subidas tem que ser igual ao de descidas, quer dizer que começa e termina com o mesmo símbolo. Para a sua questão, tá perfeito. Agora, sim, só seria interessante depois, como exercício, para você demonstrar que isso é verdade. Você fez um argumento convincente, mas dá para demonstrar. Mas, assim, com o argumento já está convencido. Mas você tem razão. É a linguagem das cadeias que começa e termina com o mesmo símbolo. Mas, então, na prova é preferível montar o autômato do que argumentar desse jeito? Como é que é? Não, se você argumentar desse jeito e for convincente, tá ok. Na verdade, a gente pode até checar que esse autômato aqui é o autômato das cadeias que começam e terminam com o mesmo símbolo, né? É exatamente isso. Se eu leio 0, eu vou para o igual e continuo no igual. Se eu leio 1, eu vou para um estado de rejeição. Se eu leio 0 de novo, eu volto para o igual. É exatamente o autômato das cadeias que começam e terminam com o mesmo símbolo, né? Então, bom. Tá, mas não, ok. Tem que ser cuidadoso. Agora que você falou, eu pensei nisso. É porque, assim, o seu argumento é simples e correto, assim. Eu estou convencido. Agora, se fosse uma questão mais assim, na prova também o seu argumento seria razoável para mim, porque seu argumento já é suficiente para convencer. Mas é uma observação interessante. Eu nunca tinha feito essa conexão, na verdade, não. Interessante. Ok. Ok, então, mais alguém tem algum comentário sobre essa 4 da 1.3? Não, ok. Então, vamos para 5, né? Da 1.3. A 5 tem 3 itens, né? Quem pediu a 5 da 1.3? Fui eu. Sim. Débora, qual foi sua dúvida? Eu entendi, na verdade foi na B, e eu entendi a demonstração, só que eu fiquei com uma dúvida em outra demonstração. Tá. Porque essa se dividiu a cadeia em 1P0, 1P. Tá, então vamos com calma. A letra B é a linguagem C, 1KY, e Y contém no máximo K1s. Ok. Com K maior ou igual a 1, mostra que C não é uma linguagem regular. Tá. E aí, para mostrar que ela não é linguagem regular, no gabarito eu fiz por lema do bombeamento, né? Isso. 1P0, 1P, bombeei. Tá, você entendeu a aplicação do lema aqui. Entendi. Tá. Só que quando a gente vai fazer aquele exemplo clássico do número igual de zeros e uns, 0n e 1n, por que a gente tem que fazer mais de um caso? Que, por exemplo, se eu colocar 0p, 1p. Aqui? Não, na outra demonstração, para a gente demonstrar que 0n e 1n não é regular. A demonstração que a gente fez em sala, deixa eu abrir ela então. Que aí a gente fica mais fácil, né? Você lembra para qual linguagem foi? 0M, 1N? 0N, 1N? Ou AN, BN, tanto faz. Tá, vamos procurar o exemplo aqui. Foi um dos Essa aqui, é isso? Por que precisa de 3 casos? Tá, porque nessa demonstração, eu posso até mudar isso no slide. Essa demonstração aqui não quis usar uma das condições do lema, e aí por isso ela usou mais casos. Vamos ver como é que foi essa demonstração. Seja P por comprimento de bombeamento, escolha 0P, 1P, tamanho de S maior... Tá, porque nesse caso aqui, eu não assumi que a condição 2 e 3 são... Não, eu assumi que a condição 3 é válida, que o loop só tem zeros.
Não, foi isso mesmo. Nessa demonstração aqui, eu não usei a condição do lema do bombeamento de que o loop só tem zeros. Se eu tivesse usado a condição que o loop só tem zeros, eu perceberia que apenas o caso 1 é possível. Sim. Entendeu? Como eu não usei a condição 3 do lema, eu tive que fazer tudo. Mas aqui eu usei a condição 3. Quer dizer, se eu usar a condição 3, só tem um caso. Mas eu não usei. Tá vendo que hora nenhuma eu falo, pela condição 3, y só tem zeros. Que seria o comprimento de XY. Isso, o comprimento de XY só tem zeros, ok? Eu não usei isso. Como eu não usei isso, eu tenho que considerar todos os casos para o y. O y pode ser 0, pode ter 1 ou pode ter 0, 1. Se eu usar o fato de que o comprimento de XY é menor ou igual a P, o caso 2 e o 3 são eliminados. E eu só preciso tratar do 1. Faz sentido. Ok? Ok, obrigada. Eu dou esse exemplo assim, porque o livro do Sipser dá esse exemplo, só porque o Sipser gosta de mostrar que eu não preciso usar todas as condições, eu uso se eu quiser. E às vezes dá uma confundidazinha, mas ok. Uhum. Só mais uma coisa. Na C, por que eles não são um complemento um do outro? Tá, por que eles não são um complemento? Então vamos pegar aqui, Thaís. Não, a Thaís é Débora, né? Débora. Olha o seguinte, qual que é o complemento de... quem que não é complemento? De que B e C não são complemento uma da outra? Tá. A linguagem B começa com o K. Tá. Eu vou fazer mais simples assim. Porque você consegue imaginar uma cadeia, por exemplo, que não está nem em B nem em C? Sim. Então elas não podem ser complementos, concorda? Tipo qualquer cadeia que começa com 0, por exemplo. Porque o que é o complemento de B? O complemento de B é qualquer cadeia que não é da forma 1KY. Uhum. Ok? A cadeia 0, 0, 0, 0, por exemplo, sei lá, elas não são o complemento uma da outra. Então, assim, o complemento de B é 0, 1 asterisco menos B. Se eu fizer 0, 1 estrela menos B, não dá C. Sim. Ok? Entendi. Tranquilo? Ok. Tá. Obrigada. Nada. Então, essa foi a 5, né? Foi a 5, né? Ok. Ô, professor, peraí que eu tenho a pergunta da 5. Então, vai lá. Só uma observação rápida, essa questão do complemento. Tem também uma coisa. Se a cadeia tiver exatamente K1s, ela pertence tanto a B quanto a C. Se ela tiver exatamente K1s, ela pertence tanto a B quanto a C. Então, ela não pode ser o complemento uma da outra. Mas o que eu queria falar era o seguinte. Quando eu fui fazer a letra A, eu tentei montar um autômato para a linguagem, em vez de escrever uma expressão regular. Só que eu não consegui montar. Ficou uma coisa assim. Ele reconhecia a linguagem, mas parecia que ele reconhecia outras coisas também. Como que monta um autômato para uma linguagem? Como que garante que o autômato está certo? Então, você tem que demonstrar, Gabriel. Mas nesse caso, por exemplo, você pode fazer o seguinte. Em algumas situações, o autômato é muito mais fácil que a expressão regular. Em alguns lugares, a expressão regular é mais fácil que o autômato. Esse exemplo A, você concorda que é um exemplo que a expressão regular é mais fácil que o autômato? Você concorda que enxergar que essa expressão regular corresponde à linguagem B? Tá ok? Tá ok. Depois que vê pronto é mais fácil de ver. Entender. Converte esse autômato, essa expressão regular num autômato e compara com o seu. Entendi. Boa ideia. Isso aí funciona para conferir. Né? Porque normalmente, para demonstrar mesmo que reconhece aquela linguagem, você tem que demonstrar. Normalmente, o que a gente faz é se convencer visualmente, porque é meio auto-evidente, entendeu? Aí, só que em alguns casos não é auto-evidente. Aí, nesses casos, se for difícil construir o autômato, constrói a expressão regular e converte. Em alguns casos, é difícil construir a expressão regular. Então, é mais fácil construir, igual aquele exemplo que a gente deu na sala, uma cadeia que não contenha 101. É muito difícil fazer a expressão regular direto. É fácil construir um autômato que não tenha 101 e depois converter. Então, essas conversões vão ajudar a gente também. Ok, Gabriel?
E para mostrar que uma expressão é regular, são só essas duas maneiras. Ou escreve uma expressão, ou faz um autômato. Não tem outro meio, não? São as mais simples, mas você pode mostrar que ela é a interseção de duas linguagens regulares também. Entendi. Usar propriedade de fechamento. Ou união de duas regulares, né? Aí você não está dando nem o autômato, nem o AFD, nem a expressão regular, mas você está mostrando que ela é o resultado de aplicar uma operação regular ou interseção ou complemento a duas linguagens regulares, né? E aí, ou duas ou uma, né? Depende, complemento você aplica só uma. Também é uma terceira forma de fazer. Beleza, era isso que eu queria saber. Ok. Obrigado. Então tá, Gabriel. Rodrigo? Eu só falar que eu lembrei de uma questão aqui da 1.2, para voltar, né? Uma questão, é uma dúvida que eu tive na questão 6, letra B. Tá, eu vou colocar aqui na lista, ô Rodrigo, para não quebrar o ritmo, eu vou terminar 1.3 e aí eu volto, tá? Ok. Então, eu anotei aqui 6B. Peraí, deixa eu anotar direito. Mas vamos terminar 1.3 aqui, que tem a questão 6, e aí a gente volta lá na outra. Questão 6. Mostrar que a linguagem AKBMCN, tal que K igual a M mais N, não é regular usando propriedades de fechamento. Quem pediu a 6 da 1.3? Fui eu. E qual foi sua dúvida, Rodrigo? Eu queria saber se a minha demonstração está correta, eu usei um método diferente. Eu entendi a sua, mas gostaria de saber se a minha está correta. Tá, pode Eu falar peguei a assim. linguagem L e eu peguei a seção dela, BM, CN. Peraí, só um segundo então, Rodrigo, que eu vou copiar a questão para o tablet e aí eu vou anotar o que você está falando para a gente conseguir seguir. Peraí, a linguagem AM, AK, BM, CN, tal que K igual a M mais N. Pronto, anotei. Então, me fala aí, qual que é a sua demonstração? Eu assumi por contradição que ela é regular também. Uhum. E eu chamei BN, CN de D elevado a K, porque M mais N vai ser K. E como eu assumi que L é regular, essa subconcatenação, digamos assim, também vai ser regular. Peraí, não entendi. O que você fez? Eu chamei BMCN de DK. Tipo, eu fiz... DK, sim? Sim, aí ficou AKDK. Mas como assim? Como assim BMCN é D elevado a K? Ele não é repetição de alguma coisa K vezes. Porque eu tenho B, 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 C, 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 C. Não tem uma coisa repetindo K vezes. Percebe, Rodrigo? Ah, entendi. Ele não é um D elevado a K. Ele é um D, ele é alguma coisa de tamanho K. Mas não é a repetição de nada K vezes. Percebeu a diferença, Rodrigo? Entendi. Ok? Então não vai dar certo. Por esse caminho aí não vai dar certo, não. Tá convencido, Rodrigo, que não dá? Entendi. Então tem que trabalhar só com os tamanhos, né? Não montar uma cadeia A questão tipo, DK quer dizer tem alguma coisa repetindo K vezes. Se eu tiver, por exemplo, A, B, C, C. O que está repetindo 3 vezes aqui? Eu teria AK, DK. Seria A3, D3. Concorda? Não tem nenhum D aqui que repete 3 vezes. Sim. Então isso aí não vai dar certo, não. Ok? Beleza. Beleza? Então essa foi a 6. E aí com isso a gente pode voltar para 6B da lista 1.2. Que era você também, não era, Rodrigo? Ou não? Sim. Espera aí, deixa eu achar a lista 1.2 aqui. Essa aqui. E aí você pediu a 6B? Vamos achar a 6B aqui. 6.
Usar o procedimento descrito no lema anterior para converter os seguintes autômatos. Ok. Qual que é a sua dúvida na 6B, Rodrigo? É só no procedimento de eliminação, quando eu vou eliminar o estado 1, eu vou isolar o estado 1 em todas as, digamos assim, arestas, as transições incidentes a ele saindo dele. Isso. Só que aí eu pensei, depois que eu criei o estado inicial, o novo estado inicial, o novo estado final, eu tirando Eu copiei aqui, Rodrigo, para a gente poder fazer. Ok? Aí você vai me falar. A gente cria um novo inicial e faz o epsilon, cria o novo final e os outros deixam de ser finais e vão para ele via epsilon. Até aqui deu igual ao seu? Sim. O 1 e o 3 deixam de ser finais. Aí na eliminação do estado 1... Tá, você vai eliminar o 1, você vai pegar isso aqui para eliminar. Né? Isso. Aí, então, vou copiar aqui. Vai ter o estado inicial, vai ter o final aqui, vai ter o 2, vai ter o 3, o loop do 2 continua quieto, B vai e volta entre o 2 e o 3, 3 vai para via epsilon. Ok. Inicialmente você não tem um estado de uma transição epsilon do inicial para o final, né? Mas eliminando um, você vai precisar criar, né? Sim. Ah, você tem que olhar todo mundo que, do inicial, em quem eu consigo chegar. Do inicial, passando pelo 1, eu vou poder ir para o F, vou poder ir para o 2, e só, né? Depois, do 2, não passa pelo 1. Depois do 3. Do 3 dá para ir para o F e do 3 dá para ir para o 2. Então, na verdade, como já tem uma aresta, eu vou ter que adicionar alguma coisa aqui e vou ter que adicionar alguma coisa aqui. Concorda? Então, foi muito rápido, né? Sim, A sua dúvida é a seguinte, né? Se eu vou ter que criar um epsilon aqui. Vou. Se eu posso criar essa transição, né? Você deve criar, né? Porque do inicial eu consigo para o final passando pelo 1, consumindo o quê? Epsilon, epsilon. Sim. Né? Epsilon, epsilon. Que é ir direto do inicial para o final consumindo epsilon. Você tem que criar. Não é que você pode, você tem que. É que eu acho que nos seus exemplos de aula não teve uma situação que você teve que criar uma transição nova. E eu achei que não tinha que fazer isso. Não teve nenhum que tinha que criar transição nova? Acho que... Bom. Se teve, eu não me lembro. Acho que teve sim, ô Rodrigo. Talvez você não esteja lembrando, mas teve sim. Tem que criar. Na verdade, o mais comum é ter que criar transição nova, mais do que... Bom, mas tem. Com isso, então, tá ok, Rodrigo? Você quer que continue? Continuar vai ajudar ou você acha que já tá bom? Acho que tá bom. Tá, mas se você quiser, a gente continua. Tem tempo. Pode ser, então, para fixar melhor. Às vezes, quando eu fiz esse exercício, eu escrevi muita coisa e apaguei muita coisa que eu estava confundindo. Tá. Então, até aqui. Vamos lá, então. Então, eu vou ter que... Até aqui, a gente vai eliminar o 1, então, né? Então, do inicial, eu posso ir para o final passando pelo 1. E nesse percurso, eu consumo epsilon. Ok, Rodrigo? Ok. Do inicial, eu posso ir para o 2. E aí, aqui, na verdade, esse A, vírgula V vira A união com B, né? O que eu consumo indo do I para o 2? Epsilon concatenado com A união com B. Né? Mas espera aí. Não... Ah, tá. Sim. É epsilon concatenado com A união com B. Tranquilo?
Sim. E depois eu posso ir de ir para mais alguém? Não. Vão do 2. Do 2 eu consigo ir para mais alguém? Passando pelo 1? Não. Do 3 eu consigo. Do 3 eu consigo ir para o final. E aí eu consumiria A, epsilon, que é A. Como eu já podia ir do 3... Opa, que susto! Como eu já podia ir do 3 para o final via epsilon, eu vou adicionar a opção de consumir no A. Tranquilo, Rodrigo, essa parte? Sim, sim. E eu também posso ir do 3 para o 2, consumindo A união com B. Eu já podia ir do 3 para o 2 via B, eu vou adicionar a possibilidade de consumir, na verdade, A concatenado com A união com B, que é consumir isso e depois isso. Ok? Ok. E aí, com isso, ok, a gente eliminou o estado 1. Deixa eu até ver aqui na minha solução se eu elimino, qual ordem que eu eliminei. Para poder fazer igual aqui. Você chegou à expressão regular igual do gabarito ou não? Sim, sim. Você chegou? Tá. Então eu eliminei 1, vou eliminar o 3 para ficar igual, então. Aí se eu for eliminar o 3, eu vou ter que eliminar isso aqui. Né? Então eu vou copiar aqui. Eu vou ter o estado inicial. Acho que você não está mostrando o tablet, não. Ah, tá, desculpa. Então, para eliminar o 3, eu tenho que eliminar isso daqui, que está circulado de azul, né? Sim. Então, eu vou ter o inicial e o final. O 2 continua com A. E tem a transição via A união com B do inicial para o 2. Daí a gente vai eliminar o estado 3. Então, vamos ver. O que eu posso fazer? Eu posso ir do 2 para o final via 3. E o que eu consumo nesse caminho é B concatenado com epsilon união com A. Ok, Rodrigo? Do 2 para o final? Sim. Ou eu posso ir do 2 para o 2, consumindo o quê? A, que eu já podia, e agora eu tenho uma coisa nova. Eu posso consumir B concatenado com, aí vem isso aqui, né? B união com A união com B. Eu cheguei na mesma coisa a partir dele. Ok? E tem, aí, só que eu tinha, o que me tinha confundido é que eu tinha esquecido da transição epsilon do i para o final, do inicial para o final, nesse passo. Tá. Que aí vai tem dar, aí também. Tem que ter. Agora aqui do inicial para o final, né? Se eu fizer, vai ser isso concatenado com isso, estrela concatenado com isso, né? Ou epsilon, porque tem o lado esquerdo. Do inicial para o final tem um epsilon aqui. Esse que eu tinha esquecido. Eu também esqueci aqui, tá vendo? Você me chamou a atenção. Ou epsilon. Ok, é isso mesmo. Ok, Rodrigo? Sim. Tá. Então, essa foi a 6 de novo, né? 6B. E aí a gente tem a lista 2, que aí tinha uma pergunta geral, que eu não lembro de quem era. Era minha. E quem tá falando? Matias. Matias, é o Matias. Tá. E também o Lucas tem uma dúvida sobre o autômato compila. Eu vou fazer a sua, Matias, depois a do Lucas Rios. Pode falar, Matias. Qual que é a sua dúvida geral? Quando a gente está avaliando o processo de um autômato compila computar uma cadeia, quando cai num caso de, por exemplo, um não determinismo em que cairia naquela interpretação de paralelismo, né? No caso, a gente supõe que a gente faz 2 cópias do autômato sem alterar a pilha, né? E depois a gente processa o caractere em cada uma das direções. Isso. Entendi. E a partir daí as pilhas são independentes, né? A partir daí elas são independentes. Entendi. Minha dúvida era só se primeiro eu tinha que processar o caractere para depois separar, mas não, né? Eu separo e depois eu continuo o processamento, né? É como se você vai testar as duas computações, né? Então você pode imaginar que você vai testar em paralelo ou você vai testar uma, se falhar, você recupera o estado e testa outro. O importante é que você tem que testar as duas, né? E aí, em paralelo, você divide e aí faz cada uma das transições possíveis. Ou
leitura escrita na pilha. Entendi. Ok, Matias? Respondeu? Respondeu. Ok. Então, essa é a pergunta do Matias. Tem uma pergunta geral do Lucas aqui também, que ele colocou. Para um autômato com pilha aceitar uma entrada, a pilha precisa estar necessariamente vazia no final? Ô, Lucas, não precisa estar vazia. Vamos até voltar nos slides. Em algumas linguagens, é útil checar se a pilha está vazia, mas não precisa. Inclusive, a gente tem exemplos aqui. Vamos pegar exemplos de computação. Vamos voltar aqui na computação de autômato com pilha. Okay. A exigência do autômato com pilha, então, é que, bom, eu tenho que consumir a cadeia inteira e terminar num estado de aceitação. Não tem nenhuma exigência sobre se a pilha vai estar totalmente consumida ou não. O que acontece é que, em algumas linguagens, que eu estou fazendo comparações, para aceitar a cadeia, eu tenho que checar se a pilha está vazia ou não, mas não é uma condição necessária para toda linguagem, não. Ok, Lucas? Responde sua pergunta, Lucas? Ok? Tá? Inclusive, aqui, deixa eu ver se a gente tem exemplos. Aceita, rejeitada, rejeitada. Tá. No exemplo que eu dei aqui, também a pilha esvazia, né? Mas não é uma condição necessária, não. Ok. Só um comentário na sua direção, ô Lucas. Alguns livros exigem que a pilha esteja vazia. O livro do Newton, por exemplo, exige que a pilha esteja vazia. Mas isso não faz diferença. Você exigir que a pilha esteja vazia ou não, tanto faz. Porque, na verdade, se você exigir que a pilha esteja vazia, se chegar no estado final sem pilha vazia e consumir a cadeia inteira, você simplesmente pode esvaziar a pilha. Então, assim, dependendo da formulação, alguns livros exigem que sim, alguns livros exigem que não. Não exigem, mas não faz diferença. Os modelos de computação são equivalentes se você exigir que a pilha esvazie ou não. Michael? Opa, e professor, tudo bom? Eu aproveitei durante o intervalo das aulas, eu dei uma adiantada na lista, e aí eu estava estudando parte daquela aula que foi gravada. Aí, quando você estava mostrando a transformação entre uma gramática livre de contexto para uma gramática, para um autômato de pilha, você tinha meio que simplificado uma etapa lá, porque você tinha criado um loop maior. Então, a resposta do livro vou dá voltar um no loop exemplo. maior. Você lembra qual que... O slide? Tô até com um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Esse exemplo 15 aqui que está na minha tela? Isso, esse mesmo. Tá. Na sua solução em sala de aula, né, no vídeo que você estava explicando, você fez com que o Epson, ele consumiu o S, por exemplo, e gerasse ATB. E nesse caso aí, ele foi empilhando, então é a ordem inversa, né? Isso. Tanto faz os dois métodos? É só uma questão de notação, porque o autômato de pilha, tecnicamente, ele empilha um por vez. Então, o que ele vai fazer são essas 3 transições. Agora, às vezes, é um pouco tedioso desenhar as 3 transições, então, às vezes, a gente denota com empilha os 3 de uma vez. A gente entende como coloca um em cima do outro. Como se fosse, pode usar essa notação. Ao invés de ser isso aqui, ia virar ATB, né? Ficasse Epson, S, gera ATB. ATB. Beleza. Ok, Michael. Ok, muito obrigado. Nada. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Dessas dúvidas que vocês levantaram? Tem mais alguma dúvida? Não? Bom, se não tiver dúvida, a gente encerra a aula um pouquinho mais cedo, né?
Então, quem está confortável, então, de eu dar os avisos finais e encerrar a aula, me dá um ok, por favor, já que não tem dúvida, só para saber se não tem dúvida mesmo. Ok. Então, obrigado, pessoal. Então, vamos lá. Avisos finais. Como eu já falei, eu vou repetir agora para deixar claro e vou mandar um e-mail explicando. Nossa prova na terça-feira. Então, na verdade, tem 2 turmas de FTC, a turma das 2h55 e a turma das 5. Então, a prova vai abrir no horário das 2h55 para as 2 turmas, para todo mundo. E aí ela vai ficar aberta do horário de 2h55 da terça-feira até o horário de vocês, que é 6h40 na quarta. E aí, bom, as 2 turmas vão ter o mesmo tempo para fazer a prova. E lembrando que a intenção é que vocês façam a prova no horário da disciplina e submetam. Às vezes vocês não vão conseguir, porque milhões de questões, vocês podem submeter a prova até 6h40 do dia seguinte. Não tem problema, mas não contem com isso a princípio. Vou começar a fazer a prova, então, 5 horas do dia seguinte. E aí depois não dá tempo. Não, é uma estratégia arriscada. Ok, pessoal? Michael, é dúvida como levantada? Não. Eu estava aqui, eu esqueci de desmarcar. Não, tranquilo, sem problema. Desculpa. Não, tranquilo, sem problema. Ok, pessoal. Então, sobre a prova é isso. Então, bom final de semana para todo mundo, bom estudo. Não vejo vocês na terça, porque a prova vai ser assíncrona, né? Vocês vão entrar no Moodle, baixar, fazer, submeter. Então, vejo vocês semana que vem. Bom final de semana. Tchau, pessoal.